Amém. Glória a Deus. Você não pode assentar, por favor? Meus irmãos, prazer muito grande mais uma vez anunciar o Evangelho de Jesus. Nós vamos ler o Salmo 1, queridos. Queridos, Salmo 1. Salmo 1. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor reconhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Vamos orar mais uma vez, rapidamente. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui mais uma vez, e que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra, que o propósito do teu Espírito seja atingido, que toda barreira que há dentro de nós ou fora de nós seja removida nesta noite pelo poder do sangue do mundo de Jesus. É o que eu peço. Amém. Pode aceitar. Meus irmãos, existe um poliglota que se chama Luca Lamparello. Alguém que já só ele que gosta de publicar os poliglotas. Ele é um dos poliglotas mais famosos do mundo, existem vários, fala aproximadamente 17 idiomas. E ele conversando com ele dava entrevistas, e ele disse assim, as pessoas perguntando para ele: você fala esse idioma praticamente sem sotaque, porque ele tem uma destacamento dos poliglotas por conseguir remover o sotaque rapidamente, através de algumas técnicas linguísticas que ele usa, de entonação, sílaba tônica, e rapidamente ele aprende e já remove o sotaque. As pessoas dizem: mas quanto tempo você estuda esse idioma? Um ano. Mas não tem sotaque. E ele disse assim: você é fluente então nesse idioma? Ele falou: não sou fluente. Mas se você fala bem e você não tem sotaque, por que você não é fluente? Ele falou: porque eu faço uma espécie de atuação, como um ator. Então eu uso técnicas para atuar e você acha que eu sou fluente. Eu disse: então quando que alguém é fluente? Ele disse: alguém é fluente quando o idioma é parte dele e não mais algo fora dele. Queridos, e o texto que eu vou querer explanar tem muito a ver com isso. O salmista, de uma maneira poética, coloca que nesse salmo dois tipos de pessoas, né? São uma divisão de dois grupos de pessoas. Ele diz assim que bem-aventurado, né? Em algumas traduções, feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são aqueles que não servem a Deus, vivem a sua vida de pecado de uma maneira natural, porque é natural nós vivermos na vida de pecado. O salmista diz assim: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe.
Então, devido ao pecado de Adão, nós nascemos com a maldição de sermos pecadores, quando nós não queremos ser pecadores. E o apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em Romanos. E é natural que eu já nasça pecador. É natural que na infância as crianças comecem a mentir para os pais. É natural que eles desobedeçam os pais. Aí tem que pôr de castigo, aí tem que corrigir. Porque o natural é você ser ímpio. E aqui diz que feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é um jogo de poesia hebraica, né? 3 frases que falam a mesma coisa. Isso é muito natural no Provérbios, isso é muito natural nos Salmos, quando ele fala frases diferentes para falar a mesma coisa. E ele diz que é como se ele dissesse que andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e assentar na roda dos escarnecedores fosse a mesma coisa, dito com palavras diferentes. Então, seguir conselho dos ímpios é pecar, porque o ímpio vai dar conselho ímpio, que é a mesma coisa de andar no caminho de pessoas pecadoras, e também a mesma coisa de sentar em roda de escarnecedores. Alguém pode dizer, não, mas eu não gosto de sair, eu não sento em roda nenhuma. Você sozinho pode estar sentado em uma roda de escarnecedores, trancado no seu quarto. Porque a roda de escarnecedores é simbólico. A maneira poética é de falar que é viver um caminho de escarnecer, que é pecar. Tudo que é pecado é escarnecer de Deus, é zombar de Deus. Todo pecado praticado é uma zombaria. É uma ofensa à santidade de Deus, é zombar de Deus. Tudo que eu fizer que Deus não quer que eu faça é fazer pouco caso, é profanar a santidade de Deus. Então, esse grupo de pessoas contrasta-se no versículo 2, quando ele diz assim, pelo contrário. Ou seja, feliz quem não faz essas 3 coisas, que na verdade é a mesma coisa. Pelo contrário, a sua lei, seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, o contraste de quem anda no caminho dos pecadores, que é pecador, que é escarnecedor, que é ímpio, que é profano, o contrário dessa pessoa é aquela que medita e tem prazer na lei do Senhor. E é interessante colocar aqui as palavras meditar e prazer, né? Ter prazer na lei do Senhor. É mais do que saber a lei do Senhor. Como eu ouvi o Leonardo Ravenhill dizendo, um pastor americano, já faleceu, ele dizendo, as pessoas acham que conhecem a Deus quando elas apenas sabem coisas sobre Deus. É o que Jó disse, eu te seguia de ouvir falar. E agora os meus olhos te veem. E falando sobre a lei do Senhor, a palavra de Deus, a revelação de Deus, ter prazer é mais do que saber. E meditar é mais do que ler. E não é à toa que muitos conhecedores não herdarão a vida eterna. Não é isso que Jesus disse? Eles dizem, Senhor, Senhor, o coração está longe de mim. E falando dos fariseus, ele disse assim, as Escrituras falam a meu respeito. E vocês não creem. Então, pessoas que sabem a respeito da palavra, leram já a palavra, talvez a Bíblia toda, mais de uma vez. Alguns com seus cursos teológicos, etc. Pessoas que têm a fama de saber, como Nicodemos, se poder com Jesus à noite, em toda a lei, Jesus disse, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Então, são pessoas que têm a palavra do lado de fora, como a lei do Antigo Testamento era escrita do lado de fora, nas tábuas de pedra, e na segunda aliança, o Espírito escreve elas agora na tábua de dentro, nas tábuas dos nossos corações. Então, saber que a palavra existe, ler ela, é diferente de ter prazer nela, de meditar nela. E quem tem prazer, automaticamente, vai gastar tempo com isso. É mais do que simplesmente um cronômetro de 1 hora de leitura diária, ou quem cumpre a leitura anual, para ler a Bíblia um ano. É mais do que medição, medir tempo. É mais sobre dentro do que fora. É mais do que um cronômetro, como é que chama? Um plano de leitura que é um cronograma.
É mais do que um cronograma. Meditar de dia e de noite é o salmista tentando colocar a intensidade que se dedica a isso. Dia e noite. É a pessoa que ela, como foi dito na ilustração aqui do poliglota, que ela passou da fase 1. O que é a fase 1, vamos dizer assim, né? Se for para colocar em fase. A fase 1 é cumprir a leitura, cumprir minha leitura. Minha Bíblia está lá, já fiz minha obrigação do dia, fiz meus 30 minutos de oração, e li meu capítulo diário, e eu cumpri meu cronograma. Quando, na verdade, aquele que tem prazer e medita dia e de noite, ele quer, de alguma maneira, que isso seja parte dele, como alguém que é fluente no idioma. Quando aquilo já é parte dele, não há mais separação na mente dele do que é o que não é. Como ilustra bem também o pastor Paul Washer, que nós temos que ser tão íntimos das Escrituras a ponto de, se nós cortássemos a nossa pele, não saia sangue, saiam versículos. Isso tem que ter tão parte de nós que, quando a gente estiver conversando distraidamente, automaticamente nós estaremos falando a palavra. Se a gente for falar de negócios, de empresas, se a gente for falar sobre qualquer coisa, e será tão parte de vocês que ninguém conseguirá separar a sua conversa das Escrituras. Ele falou, mas eu conversei com ele entra em todos os assuntos, mas é a própria Escritura falando, porque já é parte dele. Não consegue mais separar, não é algo que está de fora, como a Bíblia, não é como um cronograma que é apenas parte do meu dia, como alguns diziam, que a gente tem que dar o dízimo do tempo também, né? Dá o dízimo do tempo, pega 24 horas, 10% disso aí. O que eu acho errado, falar dessa maneira, eu acho que isso é a fase 1. A fase 1 é necessária, todo mundo vai passar, é aquele, você vai ter seu horário ali separadinho. Eu vou chamar de fase 2, onde não há mais divisão de tempo. Onde você e Deus se tornam um. Nas Escrituras, ao acordar, ao cozinhar, ao trabalhar, ao falar, ao conversar, ao aconselhar, qualquer coisa, ao negociar. É quando esse momento de separação acaba e que parece que a Bíblia foi costurada dentro do seu peito, é que é a fase boa, é a fase 2. É a fase onde você se deleita em conhecer ao Senhor incessantemente, e uma sede que não se acaba te consome, como alguém tivesse colocado sal na sua alma e para essa alma sua clamasse por água a qualquer custo, implorasse mais uma gota da água do Espírito de Deus. E meditar e ter prazer na lei dará frutos, porque no versículo 3 diz assim, ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz será bem sucedido. A característica de árvores plantadas junto a ribeiros de água, na margem dos rios, né? Uma reclamação minha quando eu nadava em rio é que a água é sempre gelada, porque sempre é sombra. Sempre é sombra porque as árvores crescem e tampam ali. Então, lógico que tem algumas exceções, mas esses rios menores, é tudo sombra, parecendo um corredor assim. E a gente querendo aquele sol, porque você vai se banhar. Não tem sol, porque a árvore, perto das margens, por ser bem hidratada, ela está sempre verde. E até mesmo nos tempos de seca, muitas delas não perdem a sua folhagem verde. Elas não param de dar fruto na estação própria, por ela estar ali junto a ribeiros de água. Então, o salmista compara aquele que medita na lei do Senhor, uma árvore sempre no seu vigor, que não tem crise. Quando eu falo ter crise, queridos, colocando no contexto, não é sobre não sofrer. Jesus sofreu, Paulo sofreu, Pedro sofreu. Não é sobre estar sempre sorrindo, nunca chorar, não é sobre isso. Estar pleno é sobre estar sempre no estado de alma correto.
é que na dor você sabe sofrer e na alegria você sabe se alegrar. Porque é muito comum encontrar pessoas que não sabem sofrer. É por isso que a Bíblia ensina a passar, como passar os sofrimentos, dando isso como exemplo. Então, está pleno, sempre completo. Está sempre com o sentimento correto, com a palavra correta, com o pensamento correto e na hora correta. É somente para aqueles que têm prazer e meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Os frutos dessa árvore, sempre haverá fruto para essa árvore, porque ela está sempre bem nutrida, bem hidratada. Os frutos da árvore em nós simbolizam o quê? Jesus falou um pouco sobre os frutos, que nós somos como árvores, e que se conhece a árvore pelos frutos, não é isso? Ele está trazendo essa imagem dessa árvore, tentando trazer isso para nós. Você também, como árvore, você também dá frutos, bons ou ruins, mas você dá frutos. Às vezes também é comparado com a árvore que não dá fruto. O não dar fruto e dar frutos ruins nas Escrituras é a mesma coisa. Então, às vezes, algumas passagens dizem que tem árvores que dão frutos ruins. E tem passagens que dizem que tem árvore que não dá fruto, que é a mesma coisa. Então, dar fruto ruim ou não dar fruto é o contrário daquele que dá frutos bons. E o fruto, Jesus disse que serve como uma avaliação. Se você conhece uma árvore pelo fruto, para saber se... Eu não sei nem o nome das árvores, é macieira, é maçã, né? Para saber se é uma macieira, tem que ver se dá maçã. Para saber se é uma mangueira, é mangueira também, né? É que dá manga. E eu não vou arriscar mais do que essas duas. E o fruto vai mostrar o que aquela árvore é. Qual a genética daquela árvore. Jesus disse que os frutos servem como uma avaliação de alguém. E a maneira justa de julgar, mediante as Escrituras, alguém para várias questões, você precisa julgar as pessoas. E aí, não vou entrar nesse assunto sobre julgar ou não julgar, mas alguém que vai se casar precisa julgar o caráter dessa pessoa, sim ou não? Sim. Você vai se casar com alguém que você não julga o caráter? Você vai julgar o caráter pelas atitudes, palavras? Você não vai colocar uma aliança no dedo, pelo menos não de uma maneira sábia, se você não julga os frutos dessa pessoa. Então, o julgamento pelos frutos é saber quem é. E os frutos também é algo que uma árvore fornece pela vontade de Deus. A árvore foi feita para dar frutos para alimentar o homem, não é isso que está lá em Gênesis? Que eles poderiam comer dos frutos, que foi feito para isso, como alimento. Então a gente não come o caule da árvore normalmente, a não ser fazer alguns chás. A gente come o fruto. O fruto é aquilo que a árvore dá, que é para outro, não é para ela. Então o fruto dessa árvore, da sua árvore, você que é árvore, é para outros. E a Bíblia diz que nós somos chamados como igreja para sermos membros de um corpo, porque cada corpo tem a sua função. E nós somos chamados para ser útil em vários aspectos da vida. Você foi chamado para dar fruto, porque esse fruto é o alimento de outro. E o cristão frutifica pela pregação, como essa aqui que eu estou pregando, que creio eu e quero crer que o Espírito usa como alimento para a sua alma. Os louvores ministrados, uma oferta que você dá para o necessitado, um conselho, a sua maneira de ser no trabalho tem que ter frutos para o benefício dos outros. Você tem que ser esse canal de bênção. Mas esses frutos só vêm quando você tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Alguém já disse que a utilidade do ser humano se dá pelo tanto de Bíblia que ele tem. Alguém disse assim, olha, o quanto você é útil nesse planeta é diretamente proporcional ao quanto você tem a palavra de Deus dentro de você. A sua utilidade nessa terra, ela vai ser diretamente proporcional ao quanto de Deus, a palavra de Deus tem dentro de você.
Porque aquele que medita é como alimento, é como essa árvore no ribeiro que vai dar esse fruto mediante a essa, vamos chamar de vitamina, essa nutrição celestial, espiritual que é a palavra. Então, se você quiser ser muito útil para o reino, muito útil para Deus, ser muito usado por Deus, seja muito cheio da palavra, tenha muito entendimento da palavra, coma muito dessa palavra. Você diz, eu quero ser muito útil nessa terra, eu quero ser usado muito, 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 muito. Então você precisa de buscar muito, 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 muito conhecimento da lei do Senhor. Você será útil pelo tanto da palavra de Deus que há dentro de você. E, contrastando mais uma vez no versículo 4, ele volta agora a falar dos ímpios, ele diz assim, os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Comparado com uma árvore que dá frutos, eles são como uma palha que o vento dispersa. A palha também é vegetação, mas agora seco, né? Seco, sem fruto, sem nada. Naquele processo de debulhar, eu estava estudando sobre debulhar quando eu estava lendo o livro de Ruth, que aqueles trabalhadores vão separar o que é útil do que não é útil. Eles usam uma peneirinha lá, jogam a semente para cima, e o vento sopra a palha e a semente mais pesada cai ainda naquela peneira. Então eles peneiram, jogam e fica assim até debulhar, que é tirar a parte seca que não tem utilidade, assim como o joio também parece como trigo, mas na hora que você pega, você vai abrindo, só sai um casca. Né? Como se fosse um milho que só tem a palha, aí você abre e não tem um milho lá dentro. Nasceu, quem é da área, os fazendeiros aqui, glória a Deus, sabe que tem milho que não dá o milho, né? Fica só um sabor lá, não cresceu, não nutriu. E ele diz assim, olha, o ímpio é assim, é uma árvore também, mas não tem utilidade, o vento sopra. Sopra no sentido daquela cena, né, de debulhar, de jogar a semente para cima e o vento soprar o que não serve. Ninguém se lembra mais daquilo ali, não teve utilidade, não alimentou ninguém. É só um bocado de embaraço para o que realmente é útil. Por isso que Jesus falou sobre o joio e o trigo, que crescem juntos, às vezes na mesma igreja, na mesma família. Mas no último dia serão separados. Eles não dão frutos, eles não frutificam, eles não são úteis. Eles não são úteis, olha aquela palavra forte. Pensa alguém não ser útil para o reino de Deus. Fala, não, mas eu ajudei alguém, eu dei dinheiro para alguém e tal, mas espiritualmente, o que de você saiu que nutriu a espiritualidade de alguém, que fez alguém se aproximar de Deus, que fez alguém conhecer o Senhor, fez alguém sentir Deus? O que sai de você que é útil de fato para a eternidade? Se nós pensarmos numa vida finita, nós podemos ser úteis da casa, da isso, daquilo. Só que tudo é vão, tudo isso é vão. O dinheiro que você deu é vão, você acaba ali, consegue levar isso no caixão. Mas o que de você é útil que provoca um efeito eterno? O que sai de você de um fruto que na vida de outro provoca um efeito eterno, de você falar, isso aqui que eu fiz terá resultado que não se acaba. Porque eu poderia fazer coisas que dão resultados finitos. Poderia tirar esse telefone, ou qualquer outra coisa. Mas o que é feito em Cristo que te dá resultados eternos? Porque tudo que você faz ecoa na eternidade, positivamente ou negativamente. Eu estou falando de ecoar positivamente. O que nós estamos fazendo que estão causando mudanças eternas? O que nós fazemos que provocam mudança na vida de pessoas eternas? De falar assim, eu fiz aquilo e aquilo terá um fruto eterno. Que não se acaba. Na eternidade, o que eu fiz vai ser útil. Vai ser o resultado do que eu fiz, digamos assim. Ou do que eu falei. Então, essas pessoas que aparentemente são úteis, mas não provocam efeitos eternos, são como uma palha. Não é proveitoso. Talvez proveitoso de uma maneira finita, vã, passageira, né? O significado de vaidoso, passageiro, vão.
E ele disse que os ímpios são como a palha que o vento dispersa. Eles não têm utilidade, não alimentam. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Mais uma vez, literatura hebraica, duas frases falando a mesma coisa. Ímpios não prevalecerão no juízo, primeira frase. Segunda frase, nem os pecadores na congregação dos justos. Mesma coisa, duas frases que falam a mesma coisa. Essas duas coisas, essa mesma coisa que é falada nessas duas frases, se refere também à eternidade, ao destino eterno. E no destino eterno, o ímpio não prevalece no juízo. O ímpio não vai prevalecer no juízo, no julgamento. O juízo é um ambiente de julgamento. No julgamento de Deus, aqueles que não amaram a Deus, a sua palavra, que são aqueles que não servem a Deus, foram os mesmos que sentaram na roda dos escarnecedores e andou no caminho de pecadores e seguiu o conselho dos ímpios, serão condenados, não prevalecerão, não serão absolvidos, não serão tidos como inocentes. Sabendo que aqueles que amam a palavra são aqueles que nasceram de novo, que amam o Senhor, porque Jesus disse: aqueles que seguem os meus mandamentos são os que me amam. A prova de amor é a palavra. É amar a palavra, é seguir a palavra, é se dedicar à palavra, é meditar na palavra, é ter prazer na palavra. Isso é prova de amor. Eu amo a palavra de Deus. E pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Que congregação que ele está falando? Não é essa congregação, redenção e graça. Ele está falando da grande congregação, da grande reunião dos justos. No grande dia, onde justos serão separados de ímpios. E esses pecadores não poderão congregar com os justos. Eles não poderão estar nessa grande congregação de justos. Eles não prevalecerão, eles não permanecerão lá. Temporariamente, podem estar fisicamente entre nós, como estão, seja falando questão de igreja, ou trabalho, ou na rua, ou na família, não importa onde. Fisicamente, sim, estamos todos juntos. Mas naquele grande dia não estarão mais. Alguns filhos não estarão mais com seus pais, alguns pais não mais com seus filhos. Alguns irmãos não estarão juntos mais. Alguns casais não estarão mais juntos. Porque naquele dia haverá uma grande separação. Alguns amigos não estarão mais juntos. No versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Quer dizer que conhece no sentido de velar, de ter comunhão no caminho dos justos, de ter prazer no caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que é como a porta larga e a porta estreita. É como o caminho que parece bonito aos olhos dos homens, mas o fim dele é morte e destruição. E esse caminho dos ímpios perecerá. Que é um caminho que leva à destruição eterna, condenação eterna. Esse caminho, enquanto alguns andam nesse caminho achando que está tudo certo, chegará o dia que eles verão que esse caminho não era o caminho correto. Mas o caminho dos justos, da porta estreita, esse caminho vai prevalecer, esse caminho vai valer a pena. O caminho da palavra, da meditação, do amor à palavra, porque o amor a Deus, amor a Jesus é provado pela obediência. A palavra é provado por aquele que quer conhecer a palavra. E na nossa tentativa de querer mais da palavra, nós temos que usar todas as ferramentas disponíveis que Deus nos dá. Estar ouvindo essa pregação é uma ferramenta. Eu já citei isso aqui também. Áudios da Bíblia é outra ferramenta. A Bíblia na sua casa, em formato de texto, impressa, num livro como esse, é outra ferramenta. A palavra pregada, a palavra ouvida, a palavra ensinada,
Memorização das Escrituras é outra ferramenta. O que eu posso fazer para ter essa palavra? Meu cunhado assistiu o Evangelho de João. Tem vários filmes, né? Mas tem um que é mais próximo dos versículos. Meu cunhado Tiago. Ele assistiu tanto que ele citava a fala do ator, que na verdade são versículos. E ele citava como praticamente decorar o livro de João. E isso ele fez meio que sem sentir, né? Gostava de ficar assistindo o Evangelho de João. Repetidas vezes, assim, ele gostava daquele filme e ficava sem parar. Aí ele começou a falar, eu acho que fala até em português, dublado, em inglês, porque o filme é dublado, né? Então ele tem a versão em inglês também. E aí, ele sentiu um prazer, aquilo foi entrando dentro dele. Veio o filme de novo, terminou com o de novo. E aquilo foi como que, né, tomando conta dele. O prazer foi fazendo ele mergulhar. E o que nós podemos fazer para ter essa palavra dentro? E ela não ser mais apenas um objeto do lado de fora, mas ser alguma coisa costurado. Se a gente pudesse, né, fazer cirurgia na cabeça, abria, colocava assim, mandava costurar, pagava alguns milhares de reais, mas não vai funcionar. Eu posso fazer para ter isso dentro de mim. O Walsh e o John Piper também falam de uma prática saudável de ler as Escrituras e orar conforme for lendo. Quem faz a oração perfeita aqui? Nós nunca fazemos a oração perfeita. Se a Bíblia é um livro perfeito, completo em si mesmo, e se eu orar todos os versículos? E demorar 10 anos para fazer isso? Em 10 anos eu teria orado todos os assuntos da palavra. Se tiver um versículo sobre relacionamento, eu terei orado aquele versículo. Se tiver um versículo sobre finanças, eu terei orado sobre aquele versículo. Se tiver um versículo sobre amizade, eu terei orado por aquele versículo. Quanto tempo vai custar? Não importa. Você tem uma vida eterna que já começou. Então, o que eu posso fazer para colocar isso aqui dentro de mim? Lá em Provérbios 3, versículo 14, versículo 13, Provérbios 3, versículo 13, vai dizer assim: feliz é aquele que acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento, porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara com ela. De onde eu consigo a sabedoria de Deus? Onde está toda a sabedoria de Deus disponibilizada para nós? Nós temos este livro de alguns cristãos. Eu vi até um ateu, inclusive, é um humorista, é um short que tem lá, aparece lá no YouTube, tá? Que já vi mais de uma vez. Ele é ateu e ele, lá no stand-up dele, ele fala assim: olha, quem é cristão? Tal. Aí a pessoa leva a mão e ele: o que é a Bíblia para você? Ele fala: a Bíblia é tudo, a palavra de Deus é tudo, eu amo ela, eu faço isso, e é tudo para mim, minha vida, é tudo meu tudo. Você já leu ela quantas vezes? Nunca leu ela toda, não. Mas não está condizendo com o seu discurso. O seu discurso fala mais do que a sua atitude. E aí ele é ateu, ele faz isso para fazer humor. Ele diz que tem crente que sai revoltado, falando: peraí, eu vou mostrar para ele agora essa Bíblia toda. Não vou deixar um ateu mais zombar na minha cara, perguntando se eu já li uma Bíblia que eu amo, palavra de Deus, que é tudo para mim, etc e tal. E muitas vezes é o nosso discurso: Deus é tudo. Aí Deus fala assim: lê a Bíblia, eu não sei se é tudo mais. Deus é tudo para mim. Nossa, Deus é grande, maravilhoso.
E a sua dedicação às Escrituras? Não é muito, não. Então, diz com o seu discurso. É igual gente tentando conseguir emprego, fazendo promessa, né? Não, vou entrar nessa empresa e você vai ver, eu vou virar isso aí. Ele falou, não, me fala o que você já fez. Eu já fiz isso. Não, mas eu quero saber fatos e não promessas. Me dê fatos. Me dê fato real. Que prove o seu amor. Fatos reais, não promessas. Dizendo que isso é tudo, e usa aquelas palavras. Como eu já ouvi também um empresário dizendo que algumas pessoas vão pedir investimento para ele. Não, o meu aplicativo vai mudar o mundo. Não, calma, me fala o que é que seu aplicativo faz. Não está pronto ainda não. Pronto, é isso que eu queria saber. Pode ir para casa, quando ficar pronto você volta. São fatos. Porque às vezes os lábios falam que o coração não está cheio. Às vezes os lábios, como diz Jesus, diz Senhor, Senhor, mas o coração está longe. E se a sabedoria de Deus vale mais do que o ouro e a prata, o que você faria para, não sei, para procurar 1 milhão de toneladas de ouro em algum lugar? As pessoas matam por dinheiro. E se a palavra é muito mais preciosa, dá mais lucro do que a prata e o ouro. Ela é mais eficaz para a sua vida. Traz mais alegria do que o excesso de dinheiro, do que ter milhões na conta.